A jovem tinha acabado de sair da academia e parou na farmácia para comprar produtos de perfumaria. Ele não levou nada, não deu voz de assalto, só desferiu um único tiro no peito. Vanessa foi a única vítima em abril. Normalmente ele matava quando a cobertura da imprensa cessava, quando ele percebia que ele tinha esfriado a cobertura da imprensa em relação ao caso que ele tinha praticado. Só que naquela altura a repercussão das mortes não vinha só pelos canais oficiais, já estava no boca a boca da cidade. Isso é um alerta para todas as mulheres. Tem um serial killer solto em Goiânia, e é serial killer mesmo. Então, áudios começaram a rolar em grupos de mensagens, alertando as mulheres para que elas não saíssem sozinhas, com medo de encontrar o matador por aí. Ele aborda a pessoa, pede o celular armado. Quando a menina vai dar o celular, ele atira na menina, ele não rouba a menina. Hoje tudo viraliza com extrema facilidade, né? Mas naquela época tudo era muito novo. Estava iniciando essa questão desses aplicativos de mensagens e tudo, né? Então, quando surgiu aquele áudio, realmente ele causou uma comoção pública muito grande. Desta praça veio a notícia que mudou para sempre a vida de Cleonice. Quando eu avistei de longe, eu já senti. Tinha muita gente, muitos repórteres, muita polícia. É a dor da minha vida. Carla Barbosa e a irmã Maria Elaine voltavam da escola naquele dia e resolveram parar para conversar no banco da praça. Ficaram a tarde toda aqui, até que viram um motoqueiro se aproximar. Ele desceu da moto sem falar nada até então. E nós duas continuamos sentadas. E ele veio, parou na nossa frente e tirou a arma e falou que era um assalto. Aí quando ela olhou para ele, ele atirou. Aí nisso ele voltou a arma para mim e ficou olhando para mim, com a arma apontada. Só que aí ele guardou a arma dele e já subiu na moto de novo e já saiu. Nós noticiamos o caso da Carla Araújo, que estava com a irmã nesse banco de uma praça, mas também, ao primeiro momento ali, principalmente a polícia militar, tentava, foi desentendimento de gangue, de tráfico. Eles falavam que eu tinha dívidas e que descontaram na minha irmã. E que mataram a minha irmã para que eu pudesse pagar, e que eu devia e que a culpa era minha. Eu me senti humilhada, eu me senti envergonhada, eu me senti diminuída, porque eu sabia e eu sei que a minha filha não mexe com isso. Precisa ficar bem claro que a investigação, ela conduz àquilo que parece ser. Se atribui, às vezes, uma qualidade negativa a determinada vítima, que aquilo, para quem já perdeu um ente querido, é muito mais doloroso. Na cama, lembranças da adolescente de 15 anos, morta em maio por um motoqueiro. Ela era sonho de ser jornalista. A minha filha, Marilane, sofreu muito, porque algumas pessoas da própria família chegavam e falavam: sua irmã morreu por culpa sua. A minha mãe, não sei se ela sabe, mas naquele dia do velório dela, eu entrei pra dentro do banheiro com a faca, porque eu não aguentava mais. Eu tentei me matar. Eu ia fazer comigo. Eu falei, eu não vou suportar. Maria Elaine só conseguiu suportar com a força da mãe e da nova família que formou. Mas nunca vai esquecer os detalhes daquele dia. Ele olhou pra mim assim como se não fôssemos nada, como se ele tivesse matado um bicho, um animal que não valia nada. Eu não sei o que vem a ser. Alguns dizem que é uma psicopatia, mas eu acho que não sei. Não é isso. Né? Isso, como se diz, explodiu dentro de mim e não tive opção a não ser fazer.
Enquanto a série de crimes continuava, a história já corria o país inteiro. Eu tenho amigas de outros estados. Tem uma policial feminina do Rio de Janeiro que me ligou, perguntou se eu sabia se realmente estava atuando alguém aqui. Aí já começava a fechar, né, o cerco e já estava muito forte a pressão da sociedade para que a polícia admitisse a existência de um serial killer. A polícia falava que não era um assassino em série, que inclusive teve um episódio na delegacia de homicídios que eu perguntei para o delegado, ele falou que eu era louca e não sei o que e tal. À época, eu como titular da homicídios, negava a todos, principalmente a imprensa, mas não era uma negativa individual, uma negativa pessoal do delegado titular, era uma negativa baseada em investigações e que toda a cúpula da Polícia Civil concordava que até aquele momento não tinha ou não se previa a existência de um assassino em série. Dentre 2014 e 2013, que foram anos emblemáticos no acréscimo, né, crescimento de homicídios, facções de criminalidade que estavam adstritas a outros estados e que migraram não só para o estado de Goiás, mas para todos os demais estados, né? No ano de 2014, por exemplo, foram 628 homicídios só em Goiânia. Nossa estrutura de material humano, ela fica muito aquém daquilo que nós precisamos. A demanda hoje é crescente de violência, não só... Nós éramos questionados aonde íamos, seja na sua própria casa, seja na delegacia, seja no supermercado, seja onde for. E todos já começavam a ter um medo de se deparar com determinada pessoa que até a época ninguém sabia que existia. Eu sei das dificuldades que é uma investigação criminal, porque muitos anos acompanhando, mas os sinais estavam lá. Acredito que algumas mortes poderiam ter sido evitadas. Dirigir pelas ruas de Goiânia não traz boas lembranças ao Mauro. Hoje eu passo aqui no local, sempre vou me recordar, sempre vem na memória, né, aquele dia. Por mais que a gente supere, por mais que a nossa vida, né, siga em diante, mas é uma situação complicada. Então, realmente é traumatizante, isso aí é algo que eu nunca vou esquecer. Em uma sexta-feira de julho, Juliana Neubia, a então namorada dele, foi morta pelo mesmo assassino em uma moto. Os dois e uma amiga de Juliana estavam dentro do carro, mas não estavam protegidos. Ele avistou a Juliana com um carro em movimento? Isso, um carro em movimento. A gente passou na velocidade, né, da vida. Eles perseguiu a gente por, né, poucos metros, coisa de 150, 200 metros. Desceu da moto? Desceu da moto, né, e simplesmente efetuou o disparo. Foram 2 tiros. Um deles atingiu a Juliana. E você não viu ele fugindo com a moto? Não vi. Não vi porque quando ele efetuou o segundo disparo, o carro que estava na minha frente saiu. Quando ele efetuou o segundo disparo, eu falei, abaixa a cabeça e a gente saiu e virou, né, virou próximo, à esquerda, próximo ao supermercado que tinha, para procurar ajuda, né? Eu me livrava do sentimento ruim. Eu me livrava disso. Mas eu não sentia nenhuma forma de prazer, não. Eu não conseguia encontrar uma coisa que valesse a pena viver. Juliana, Rosirene, Karina. Os crimes de Júlio fizeram a imprensa abandonar de vez as especulações. O jornal O Popular publicou uma reportagem de capa atribuindo as mortes a uma só pessoa. Então, dá para ver que são mulheres jovens, bonitas. A imprensa já estava cobrando das autoridades. Fui chamada de sensacionalista. Nos locais de crime onde eu ia depois, quando eu chegava, o pessoal da Polícia Militar falava assim, não foi o serial killer não, viu? Quando você fala, traz para a sociedade essa definição, essa certeza de que ser um serial killer,
você está chamando para si a responsabilidade que realmente você sabe que é um serial killer. Então, se fosse outra coisa, você não teria como voltar atrás. Você afirmou que era um serial killer e você alimentou na sociedade um medo e uma comoção que talvez isso viesse a prejudicar a própria sociedade. Para mim, a maior angústia era saber que alguma mulher ia acabar morrendo, porque a gente ficava só esperando o telefone tocar. E ele tocaria mais uma vez. A última vítima do Thiago da Rocha, uma menina de apenas 14 anos, a Ana Lídia. Ela estava aqui, ó, naquele ponto de ônibus. O assassino em série passou numa moto, atirou 3 vezes e fugiu. Ela morreu ali na hora. Foi uma dor muito grande. E a minha nora, desde o início ela afirmava, isso é serial killer. O serial killer geralmente ele faz as mesmas coisas. Veja a idade, veja a forma que foi, sempre atirando no coração. Ele acabou com a minha vida, ele tirou um pedaço de mim. Via aquelas coisas, aqueles bochiches e tudo, mas não imaginava que tinha isso tão próximo de nós. Né, uma pessoa realmente tão má a esse ponto de realmente matar esse tanto de mulheres, jovens, com todos os sonhos pela frente. Foi num sábado que eu estava de plantão no Popular. Foi no final da tarde, o telefone da redação tocou. E quando eu cheguei lá, eu vi que a Polícia Civil estava em peso, estava o superintendente de Polícia Judiciária, estavam todos os delegados de homicídios lá. Eu saí da minha casa naquela oportunidade, convidamos as nossas equipes de inteligência, de Polícia Civil e fomos para o local. E ficamos até tarde da noite naquele dia buscando as provas, os indícios daquele momento e, obviamente, conversando com a família e nos comovemos demais com aquela situação. Quando eu voltei para a redação para escrever a matéria, eu estava transtornada. Eu sentei no meu computador, eu chorei o tempo todo. Na minha cabeça, ela não precisava ter morrido. E isso me causou uma revolta muito grande, a hora que eu vi aquela menina tão jovem lá. Depois de atirar na adolescente, ele teria fugido aqui nessa direção. Esse caso foi o estopim. Foi o momento em que a Secretaria de Segurança Pública e a polícia não tiveram outra saída que não montar a força-tarefa para investigar o caso. Porque aí já tinha imagens, já tinha muita informação, já tinha muita testemunha e já tinha retrato falado também, né, de algumas características do matador. E a gente na cena do crime, a gente se envolveu emocionalmente. E aquilo ficou martelando na cabeça e nós passamos domingo e na segunda-feira eu já chamei a equipe e falei, aqui é o fim da linha. Nesse dia, eu tentei segurar o quanto eu pude esse sentimento ruim que eu tinha. Se eu soubesse da idade das pessoas, eu não teria feito com moças mais tão jovens.